A territory on a continental scale. A major transformation in the use of energy. Intelligent systems store energy and guarantee availability at any time. Electric vehicles and charging networks promise to change the mobility scenario in the coming years. It's incredible to think that until recently energy was generated exclusively through centralized generation. The consumer's role was just to pay for this energy, without having a second choice. The fact is, now each of us can generate our own energy. On this expedition, we will learn a little more about how this is being done here in Brazil and what solutions are standing out. As the years go by, we start to consume more and more energy. New electrical and electronic devices are part of our lives. We are all moving towards becoming an electrified society. Increasingly, we will depend on more energy. Bom, Xará, chegamos então no mercado. Esse aqui é o mercado, a história desse mercado é bem interessante, até tô trazendo para cá o nosso time de engenharia aqui, né, na figura do Denis. O Denis veio junto aqui. O que acontece? Aqui é justamente aquele cenário de um mercado que era uma parte, foi fazendo um complemento, foi crescendo, né? O cliente aqui, como a maioria dos mercados que eu conheço, aquela luta, aquela construção. E aqui o cliente ficou muito satisfeito com o projeto, deseja, né, implementar aí o aumento de carga. E nós viemos aqui simplesmente para analisar e complementar um projeto que ainda não está rodando, que nós já falamos para o cliente, ó, tem que fazer um ajuste no seu padrão de energia. Ele ficou tão satisfeito com a instalação que ele já quer aumentar a carga, a gente vai acompanhar aqui e entender efetivamente o que funciona. Quando a gente fala em oportunidades para esse mercado, para o setor, né, de geração distribuída, o setor fotovoltaico, um mercado acho que é um exemplo clássico para a gente falar, né? Clássico, de consumo, oportunidade para esse empresário dar um upgrade no caixa dele. Então, qualquer mercado que a gente fala de pequeno porte, ele já gasta uma conta considerada, né? Dentro do custo fixo, a energia sempre representa muito para todo mundo, né? Então, a partir do momento que você resolve a questão energia, gerando a sua própria energia, tendo seus benefícios, a sua economia, você consegue trazer mais oportunidades para no futuro esse cliente investir. Vou investir em novas tecnologias, vou melhorar aqui a questão dos meus freezers, vou trazer um freezer mais moderno, vou trocar meu forno de forno a gás para forno elétrico. Então você consegue trazer oportunidades para esse cliente. Então aqui é um caso muito clássico. Eles fazem para ter esse saving, esse retorno em cima da questão energia, para investir em outras frentes dentro do mercado. A gente nasceu olhando para o mercado de energia renovável. Aqui não entra nenhum tipo de pensamento em trabalhar com energia fóssil, ou geração a partir de carvão, gás, o que seja. Pelo contrário, a gente sempre está olhando como reduzir o consumo dessas fontes fósseis de energia. Então aí, para isso acontecer, você precisa trazer tecnologia que está substituindo esse mercado antigo, né, chamar assim, de energia. Olha, andando aqui, quanta coisa a gente começa a ter dentro de freezer. Você começa a ter... Você pensava em uma maçã dentro de um freezer? Então, e aí você começa a pensar em manutenção desses insumos que você está vendendo, né? Então, você aumenta potencialmente o seu consumo. Você tem que a freezer para toda a parte de frigorífico. Você tem o próprio açougue, você tem a própria casa ali onde você vai trabalhar com a fabricação de pães, de rosca, de tudo isso. Então, é um mercado. Se a gente for pensar em área total, ele não é uma área tão grande, mas um perfil de consumo muito grande. Você vai, e assim como nós priorizamos a qualidade que nós entregamos, eles estão trabalhando priorizando a qualidade que eles entregam. Poderiam tranquilamente trabalhar com hortifruti aberto, mas não, olha, estou preservando para entregar o que é de melhor. E tudo isso demanda energia. Sim. E se demanda energia, a gente vem e analisa. Vamos lá, vamos entender. Esse motor, ele tem uma eficiência legal, a gente olha, tem um banco de capacitor muito grande para uma área tão pequena, então tem ineficiência nos motores. Então não é só instalar o sistema fotovoltaico, mas analisar o antes. E a tecnologia fez a diferença aqui? Eu queria que você falasse disso, assim, para expansão. Você citou a questão da expansão do sistema. Quando eu trabalho hoje só com MLPE. MLPE é a tecnologia que eu trabalho, é meu negócio. Quando você traz para o cliente os benefícios, existem inúmeros benefícios, modularidade, né? Garantia, produção, mas tem um ponto aqui que ele é fundamental. Ela protege vidas.
Então, se você tem um equipamento que tem um dispositivo, que se ele detectar qualquer tipo de fuga de energia, qualquer situação que traria um princípio de incêndio, ela atua, isso é crucial. Se a gente olhar ao redor do mercado, tem pessoas aqui, tem vidas aqui, tem funcionários aqui. Nós estamos aqui. Imagina você instalar um sistema, a gente aqui, e aí você tem um risco iminente de, por exemplo, pegar fogo por um problema de instalação, não necessariamente pela qualidade do equipamento, mas nós trabalhamos com equipamento que ajuda a mitigar isso. Então, quando o cliente entende essa necessidade e a diferença que isso faz no processo, ele decide pela tecnologia de ponta, obviamente. In Brazil, the energy market is oriented through distributors that organize all the components of a photovoltaic system so that the equipment arrives safely and personalized to the customer. Chegar intacto na casa do cliente, quando o painel chega lá certinho, o equipamento chega todo separado, todo adequado, isso tem uma história muito grande por trás e vários desafios logísticos que existem. A gente precisa combinar vários fornecedores internacionais com vários fornecedores nacionais e isso chegar no Brasil e chegar dentro dos nossos armazéns, dentro dos nossos centros de distribuição, de uma forma coordenada, de uma forma em que, por exemplo, eu tenho um painel chegando de um fornecedor, um inversor chegando de outro, estrutura de fixação chegando de outro, cada um de um lugar dentro ou fora do país. Então esse é o primeiro grande desafio a ser resolvido. The format known today is centralized energy production, which depends on large generators to make electrical energy available. This energy is moved through large plants until it reaches the consumer. This causes a lot of energy loss during transmission. The origin of energy in much of the world's energy composition is from a non-renewable source, generating a huge environmental impact, which brings alerts from the scientific community, which in turn issues reports requesting urgent measures to be taken to ensure control over impacts caused to society, health, and the environment. Não há mundo sem energia sustentável. Nós temos O nosso país ele tem potencial gigantesco, muita água, nós temos para hidro, nós temos vento, nós temos sol. Então nós entendemos que nós podemos contribuir para o uso doméstico interno e também para atender parte do mundo com exportação de, por exemplo, do hidrogênio verde. Eu vejo que a transição ela vai ocorrer, obviamente, muito mais rápido em alguns países e muito mais lento em outros. O Brasil, felizmente, já tem uma matriz energética bastante limpa. A demanda por soluções que envolvem o uso de fontes intermitentes, que é a solar e a eólica, que é a fonte que mais cresce no mundo, né, substituindo as fontes fósseis, só vai ser viável se a gente tiver acumulação. O casamento das fontes intermitentes, solar e eólica, com o armazenamento de energia vai ser importantíssimo na transição energética. Porque nós queremos transmitir para os nossos clientes a mesma segurança que a gente tem com os nossos fornecedores, que são empresas sólidas que estão por trás daquilo lá, para a gente evitar aquele fenômeno dos órfãos do solar, que são pessoas que podem, por exemplo, o distribuidor ficar sem o fabricante, o revendedor ficar sem o distribuidor e o cliente final ficar sem a revenda. Então a gente analisa quais são as práticas daquela empresa, como que ela utiliza a mão de obra dela, como que é a qualidade dessa mão de obra, qual a bancabilidade dessa empresa, a robustez financeira dela, ou seja, nesse ponto a gente está querendo saber qual é a probabilidade daquela empresa continuar existindo ao longo dos anos para que a gente possa ter confiança. Então, a junção disso e todo esse trabalho de pesquisa, de negociação, de desenvolvimento de políticas comerciais é um diferencial que o distribuidor precisa ter, é algo que a gente precisa trabalhar muito para poder dar segurança no mercado e garantir que tudo aquilo que vai ser colocado dentro do container para ser enviado e chegar na casa do cliente teve todo um porquê de existir. Around the world, energy is undoubtedly a foundation of security for any nation. It is behind the entire productive base of a country. Without energy, we cannot produce food on a large scale. We do practically nothing that depends on electricity. This is because we have become an electrified society, increasingly dependent on energy use. Our entire production base is only possible through the increasing use of electrical energy. Today, the world has an energy matrix made up mainly of non-renewable energy sources, such as coal, oil, and natural gas.
the search to change this scenario intensifies. But it is still necessary to diversify sources to ensure a more intelligent, independent, and mainly decentralized composition. An incredible opportunity to distribute wealth and allow everyone to control their energy. In recent years, there has been an increase significant in the participation of sources renewable energy such as wind and solar in the Brazilian energy matrix. Ricardo, você vai encontrar lá o Hermes, pessoa super experiente do mercado de automotivo e tudo mais, e ele está muito satisfeito com o sistema. Ele adquiriu o sistema faz 3 ou 4 anos, está muito satisfeito com o sistema, já fez expansão, todas as lojas próprias da rede dele já estão com energia fotovoltaica e é um dos grandes multiplicadores. Ele realmente entendeu o benefício e trouxe toda a economia que ele precisava e de bônus veio a sustentabilidade aí junto. Você sabe que para a gente é muito importante ter essa ideia como funciona uma concessionária que gera a sua própria energia. Então, quando você escolheu instalar um sistema fotovoltaico, obviamente a gente pensa na economia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi essa escolha para você. O mundo está mudando e a questão da energia é importante e a decisão de instalar painéis para geração de energia tem 2 motivos. Primeiramente, o econômico. Existe uma economia muito grande de energia. No Brasil, principalmente, as coisas estão cada vez mais caras, a energia elétrica. E tem a segunda parte, que é também já pensando na ecologia e pensando no futuro aí. Nos próximos anos, o carro elétrico vai vir muito forte. Então, pensamos em fazer uma concessionária ecologicamente no caminho e já pensando, prevendo o futuro aí dos carros elétricos também. Isso para mim é um exemplo bem claro, Ricardo, do como a energia solar ela tem diversas aplicações, né? Então, às vezes a gente pensa, é um comércio, é uma concessionária de veículos, será que tem consumo? Onde é que está essa economia? Dentro desse cenário que a gente está aqui, o Hermes colocou produtos daí com grande garantia, né? E ele buscou essa solução justamente pensando nessa durabilidade, né? Como que esse sistema vai se comportar ao longo do tempo. Então a gente já tem aqui praticamente 4 anos de instalação, a gente está super satisfeito, né, com o rendimento disso. Resolveu investir dentro do próprio negócio, mais ou menos como se fosse um negócio paralelo, porque vai trazer economia para o negócio dele, está valorizando o imóvel, né? E lá na frente, independente do que aconteça, isso é um ativo que ele tem. Um ativo que vai estar rendendo ou que ele vai poder comercializar, como é comercializado na GD hoje. It is important to create mechanisms to guarantee the quality of equipment. Então, esse laboratório de sistemas fotovoltaicos, que agora está completando 29 anos praticamente, está dedicando parte da atenção à pesquisa e desenvolvimento, seja de sistemas isolados ou sistemas conectados à rede elétrica, e também na avaliação de conformidade de componentes como módulos fotovoltaicos e inversores de conexão à rede e inversores off-grid. É uma tarefa muito importante para garantir a confiabilidade desses sistemas, né? Nós tivemos no passado muitos problemas associados com a confiabilidade da tecnologia, uma coisa que não tem muito sentido, considerando até porque a tecnologia fotovoltaica, que são esses módulos que convertem a radiação solar em eletricidade, eles foram desenvolvidos no contexto espacial, com altíssima confiabilidade, né? Então, quando passaram para aplicações terrestres, começou a se perceber alguns problemas de qualidade e controle, e esse laboratório faz um papel importante, garantindo, né, ao investidor e também às empresas garantia que esses produtos vão ter um desempenho e uma durabilidade como se espera. The energy transition in Brazil faces some significant challenges that need to be overcome to ensure the growth of renewable energy. Expansion of renewable energy requires adequate infrastructure for the development and integration of these sources in the energy matrix. This includes the construction of wind and solar farms transmission lines,
storage energy and modernization of the electrical grid. No investments in power lines transmission, Brazil may not be able to transmit its renewable production of energy. The transmission system may not monitor investments and growth of new modalities of power generation. Storage will bring numerous benefits to clean energy generation. Using appropriate storage systems, we can solve peak problems network and control the time we use grid energy. Renewable energy sources, such as solar and wind, are intermittent for nature. Depending on conditions, climate change, the efficient integration of these sources in the electrical grid pose a technical challenge that requires storage, management demand, and improvements in network technologies. The most modern networks, known as smart grid, will bring intelligence to the entire energy purchase and sale operation. A rede funciona, você tem uma distribuidora que coloca um relógio e basicamente ele só mede a energia que aquela unidade consumidora, aquela residência ou aquele comércio consome, né? Quando você entra numa rede micro segmentada, você tem um medidor bidirecional e você mede tanto a energia que você está consumindo quanto a energia que você está injetando na rede. Então você passa a ter uma relação de débito e crédito, que hoje no sistema tradicional você não tem, é só um sistema de débito, quanto você consumiu. A partir do momento que você tem o débito e o crédito, você pode ser credor do sistema, ou seja, você vai estar fornecendo energia e eventualmente um vizinho teu vai estar pagando a conta. Quanto você pode estar no 0 a 0, então você tem a sua conta zerada, ou ainda você pode ter um consumo maior do que você gera, mas você tem um abatimento da tua conta. Então é um cenário que é sempre favorável, mas a solar a gente consegue, com a evolução dos microgrids, um vizinho vai poder vender energia para o outro, uma fazenda vai poder vender energia para outra sem precisar passar por um processo centralizado, que é como nós temos hoje. Essa é uma revolução silenciosa que está acontecendo e eu vejo que é um caminho sem volta. One of the most prominent sources is energy. Solar energy is an abundant source of energy promising in Brazil, due to the geographical characteristics of the country that receives a large amount of radiation solar throughout the year. Brazilian solar potential is considered one of the highest in the world. Brazil has a large territory with different climatic zones, what results in high solar irradiation. The most common way to harness energy of the sun is through technology photovoltaic that converts radiation solar energy directly into electricity. Photovoltaic systems can be installed on residential roofs, commercial and industrial, as well as in large-scale plants. Brazil has shown significant growth in installed solar energy capacity photovoltaic in recent years. This is due to a favorable environment for investments, with incentives that encourage the use of solar energy as financing lines, exemption from taxes, and incentive programs. A great pillar for Brazil to grow exponentially in the energy market renewable is access to financing is essential to drive the transition energy. O financiamento para energia solar hoje ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento da energia solar no Brasil. Ele tem uma representatividade, está ganhando uma representatividade muito grande, o que traz acessibilidade para todas as camadas da população. Então, o meu financiamento solar hoje, ele tem uma linha que é exclusiva, voltada para financiamento de energia solar, e com isso a gente consegue popularizar. Então, pessoas que nem se imaginavam tendo um sistema de energia solar na sua residência, hoje ela tem acesso através do financiamento. Se for destacar também alguns benefícios, a gente está tendo constantes aumentos nas tarifas de conta de luz. Então, um cliente no qual ele já tem um sistema instalado, ele consegue se proteger sobre esses aumentos. Então, ele instalou um sistema solar na residência dele com o propósito de gerar os quilowatts que ele necessita para aquele consumo mensal dele. Então, ele se protege caso haja aumento das bandeiras ou um aumento da tarifa, o que está ocorrendo frequentemente no país. The availability of financing and incentive mechanisms are fundamental to attract investors and stimulate growth of renewable sources. With current technology, it is possible to produce your energy and achieve the dreamed of energy independence. The novelty in question is the generation distributed energy. It is a significant opportunity for Brazil to grow.
Distributed generation refers to the production of electrical energy through small sources like solar panels and wind energy systems installed close to the points of consumption. This allows the diversification of the energy matrix, reducing dependence on large centralized generation plants with installation of power systems, renewable energy in homes, businesses, and public buildings. Brazil can increase the share of clean sources and sustainable in its energy matrix, helping to reduce energy losses that occurred during conventional transmission and distribution. By generating electricity closer to consumption points, it is possible to minimize electrical energy losses throughout of transmission and distribution lines, increasing system efficiency as one all. Distributed generation has boosted the growth of solar energy in Brazil. This generates direct jobs and indirect in several areas, including engineering, installation, maintenance, and equipment manufacturing. Eu saí de mundo totalmente diferente, né? Trabalhei 18 anos num grande escritório, numa grande empresa na parte jurídica, e vim para um mundo completamente desconhecido, né? Tive que me envolver com a parte comercial, a parte logística, pilotar empilhadeira até, então, Leandro também, Arthur, enfim. E a gente, no começo, dá aquele medo, lógico, mas depois a gente foi entendendo que dava para fazer muito mais, né? E a gente acreditou no projeto, nas pessoas que estão com a gente, e realmente a gente está fazendo parte da evolução, né? Como a gente fala a todo momento aí, nosso slogan, é realmente fazer parte da evolução. O Brasil tem aí 100 milhões de unidades consumidoras, e você fazer com que chegue essa informação para cada um deles é muito difícil. É muito difícil, porque hoje, basicamente, ele acaba fechando um negócio com o vendedor que fala mais bonito. Poucas empresas no Brasil passam por essa validação, né? A gente tem pessoas extremamente capacitadas para isso, o João é um deles, né? O João é mestrado no ITA. A gente tem o Ione é reconhecido em vários países do mundo. E primeiro a gente valida essa tecnologia com eles, para depois a gente definir realmente se a gente traz ou não. A gente com o trabalho, né, esse mercado nosso é super dinâmico, então desde quando a gente começou, a gente só cresceu, imagina, saímos de 3 pessoas para 500 pessoas, né? Hoje diretamente relacionadas a nós, são 300 CLT, quase 300, né? Mais as unidades B2B, que são também Ecore, né, coreanos, vamos falar assim. Distributed generation allows consumers to generate their own energy and reduce their dependence on the conventional electrical grid, which can result in significant financial savings. Júnior, eu queria que você contasse essa história. Como que um clube de futebol pode também ser um consumidor de energia, depender da energia que produz. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Nós tivemos a oportunidade de eu receber uma ligação do pessoal da Ecore querendo patrocinar o Mirassol. E para mim era um sonho para a gente ter uma sustentabilidade no CT do Mirassol, e até por custo de energia, por custo de tudo. E quando a gente se aproximou e deu certo, acertamos tudo de fazer, eu falei, eu nem preciso de valor financeiro, eu preciso trocar os patrocínios em fotovoltaica. E para nós foi um sucesso total, porque a nossa conta de energia estava chegando de 12 a 15 mil reais mensais. E no primeiro mês que instalou todo o sistema, nós pagamos 300 reais. Você assustou no primeiro mês? Assustamos, porque a gente ainda achou que ia ser um pouco mais que a gente ia pagar, mas foi maravilhoso. E a grande vantagem disso, que não foi um patrocínio anual, mas é um negócio que é para toda a história do clube, para toda... Quer dizer, é como se você estivesse tendo um patrocinador por próximos 25, 30 anos. E é interessante, né? Porque agora você vai usar toda essa sobra de caixa para aplicar em outras coisas, é isso? Com certeza, isso dá para a gente aplicar principalmente em categorias de base, em outras coisas. Para nós foi um sucesso total, é um exemplo, é uma coisa que todos os clubes que vêm aqui a gente mostra para eles, para incentivar, porque isso hoje é o sucesso, né? Talvez muitos clubes não tenham essa visão do que pode proporcionar, mas é um negócio que não tem limite do que você pode proporcionar até para a população da cidade, dos meninos que vêm de fora, né? Parabéns, viu? Muito obrigado, tá? Valeu. Expedico Solar went to meet L8 Energy. The company gained prominence in the Brazilian market because it focused on distributing innovative solutions, such as thin film and solar roofs.
in addition to an advanced repair center to serve various manufacturers. Iniciamos a nossa operação com a distribuição de sistemas fotovoltaicos convencionais, né? E sempre de olho nas tecnologias, né, que estão sendo produzidas no exterior, né? Dentre elas, tem focado bastante no BIPV, né, que seriam as soluções fotovoltaicas voltadas e aliadas à infraestrutura, às construções, né? Então, trazemos para essas tecnologias, novas tecnologias, né? Por exemplo, o filme fino, né? Uma tecnologia de um módulo maleável, né? Em que você pode adaptar para qualquer infraestrutura, né? E aí estamos trazendo também tecnologias com relação a carregamento de carros elétricos, usando, né, principalmente fonte solar. E estamos sempre de olho para ver quais são as tecnologias novas, as novas tecnologias que podem trazer e agregar mais para o nosso mercado, né? To bring security to systems installed, it is essential to have structures safe and designed to last as long system time, such as inverters and modules. They are designed with lifetime over 25 years old. In Londrina, Paraná, we got to know a photovoltaic structure factory up close. A nossa indústria, ela é muito delicada na questão da qualidade do material. As placas hoje, elas estão para durar 25 anos, o sistema todo. Uhum. E a mesma coisa a estrutura. A minha estrutura, ela tem que suportar 25 anos. Uhum. E não é suportar de... Chegou nos 25 anos, acabou. Não, ela ainda tem que ter um prazo ali, entendeu? Então a gente toma muito cuidado com isso, quando a gente vai fazer os cálculos. Não adianta eu fabricar um produto que ali na frente vai trazer um problema. Uhum. Não só para mim, porque isso vai voltar para mim. Se eu tiver problema, vai voltar para mim, entendeu? E eu não quero. E eu gosto sempre de deixar a segurança para o integrador, para ele também passar a segurança para o cliente final, que ele está comprando um produto bom, um produto resistente. Nesse caminho que eu falei para você, cada um tem a sua responsabilidade, o integrador tem a responsabilidade de fazer uma boa instalação, de fazer um bom trabalho. E isso se ele quer continuar no mercado, isso vai ser recorrente para ele. Ó, fiz a instalação com tal integrador, ele é bom. The solar market brought good opportunities to develop national photovoltaic structures industries. O mercado em geral sabe a importância da reciclagem. Esse ciclo que você criou para que esse processo de reciclagem seja rápido, viável e retorne esse produto para o teu negócio. Entendi. Na verdade é fácil para mim, que eu tenho ele aqui perto. Agora, dependendo em alguns lugares, não tem que ter uma transformadora próximo, né? Mas também você recebe do Brasil inteiro? Eu recebo mais da parte de São Paulo até Santa Catarina, né? São Paulo, Paraná e Santa Catarina meus fortes, né? A distância é um fator impeditivo. Sim. Para reciclagem. Sem dúvida. E também esse mito que fala o material puro, virgem, é melhor que o material reciclado. Isso é um grande mito que existe no meio do alumínio, né? Hoje o alumínio é um metal 100% reciclável, então ele não perde absolutamente nenhuma qualidade, mesmo ele sendo novo, feito direto da mina ou através da reciclagem, né? Tá. E isso é bacana, né? Porque a gente está falando de uma indústria renovável, gerar energia de fontes mais renováveis, a gente busca uma excelência naquilo que a gente está fazendo, então a gente tende a organizar esse processo para que nada se perca no processo e sim tudo se reaproveite. Sim. É isso, né, Júlio? É isso aí. Eu tenho já tecnologia suficiente para fazer esse processo quantas vezes for preciso. Exatamente. Eu não perco o alumínio pode ser reciclado quantas vezes eu quiser? Exatamente. O alumínio hoje, além de ser 100% reciclável, a gente poder aproveitar 100% dele, você pode reciclar ele quantas vezes você quiser, sem perder a qualidade desse material. E quando chega o material para mim, o alumínio, que ele processou, ele me manda também todo certificado. Então eu tenho a garantia daquele alumínio, que ele está 100% enquadrado na qualidade que eu preciso. Another important point in the energy transition is smart grids. These are distribution systems that use advanced technologies, automation, and control communication for monitor and manage the flow of electricity more efficiently.
These networks incorporate sensors, smart meters, and devices control that collect and share real-time information, allowing better understanding and answers about the condition of the system. Essa aqui é a placa do Datalogger Universal, que é o primeiro Datalogger Universal para inversores fotovoltaicos desenvolvida e fabricada no Brasil. E esse aqui é o nosso medidor inteligente de energia. Então esse medidor inteligente aqui, ele é desenvolvido e fabricado aqui no Brasil e é específico para o mercado solar. Na verdade, ele pode ser utilizado para outras aplicações, pode ser utilizado de forma independente, mas o grande valor, a grande aplicação que ele tem é para o mercado solar. O Datalogger Universal ele foi criado para uma ocasião específica, que era aquele momento em que os inversores fotovoltaicos não possuíam placa de comunicação nativa, vinda de fábrica. O medidor, ele pelo contrário, né, num movimento diferente do Datalogger, ele ganhou uma relevância maior, né, especialmente agora quando a gente fala sobre taxar a energia que é injetada ou não. O medidor ele traz informação que mostra o quanto de energia está sendo injetado, qual é o consumo total. Ele permite, junto com as informações de geração, fazer todo o balanço energético da unidade consumidora, dando mais informações para o proprietário e para o integrador de como é que está esse balanço, se está muito distante a geração de energia do consumo de energia, para que se possa tomar uma decisão mais assertiva sobre aumentar a usina ou investir em um banco de baterias, por exemplo. As the market advances, intelligent power generation control applications will make perfect sense for solar plant administrators, companies and customers to visualize what is happening in real time. SolarView provides the market with cutting-edge solutions to integrate information from inverters installed in a single interface without the need for additional hardware. In Brazil, companies such as HDT and Huawei seek new initiatives to promote social transformation through energy. With the creation of a solar energy subscription service, many consumers will now be able to access and choose the origin of your energy. Esse fornecimento de energia solar através de assinatura. O que a gente entende é que ainda existe uma grande parcela da população que tem interesse no fotovoltaico, que quer usufruir, seja, enfim, por um desconto em tarifa, seja para ter uma redução no custo da tarifa da energia elétrica, seja também por uma questão de ter um consumo de uma energia elétrica que seria mais limpa, né? E esse as a Service, assinatura, ela dá a possibilidade para todas essas pessoas que não têm acesso ou não têm o poder de compra, na verdade, né? Para comprar um kit, não tem acesso a crédito para comprar o kit, para ter acesso a esse benefício que todo mundo gosta de fazer parte, né? Gerar a sua própria energia. The Solar Expedition went to see a solar energy project. The difference with this project is that it is a donated system to generate 100% clean energy through the commitment of the company that created the subscription system. The location chosen for this donation was the Children's House, which carries out social work for more than 600 children. The donation was made through Kilowatt of Good, which brought together companies to promote this action. This will particularly benefit many consumers who cannot afford a solar generator, but with this service, will be able to benefit from its use through a discount on their bill. E o que acontece, né, é que é muito interessante esse projeto para mim, eu acho que talvez muito especial, e querendo ou não, o nosso dia a dia ele é muito corrido e às vezes a gente acaba se afastando de coisas que são muito importantes. E esse projeto em específico, né, eu que sou pai, ele é muito tocante, né? É um projeto que a gente pode se aproximar através da redução da tarifa de energia elétrica. Esse dinheiro ele poderá ser destinado a outras coisas, né, para essas crianças, seja para melhorar a infraestrutura, seja para melhorar a comida, e faz desse momento um pontapé junto com um comprometimento onde a gente vai destinar parte do resultado dessa service para contribuir mais com iniciativas como essa. O Kilowatt do Bem, que é essa iniciativa aqui, a gente quer fazer parte disso, a gente vai destinar parte desse trabalho que eu já considero bonito, eu entendo que para um trabalho muito mais grandioso, que é para levar o bem, esse benefício da energia solar, para ele ser convertido em outras coisas que possa mudar
a vida dessas pessoas que vão fazer parte desse projeto. More companies need to support initiatives to promote clean and renewable energy for the third sector. Today we are going to visit a factory in Brazil that specializes in protection systems. It is important that a solar generator has a protection system, especially in regions with a high rate of atmospheric discharges, such as Brazil. These systems allow you to protect equipment and ensure the safe and reliable operation of solar energy. O Brasil, por ser um país continental e o maior país tropical, ele é campeão em descargas atmosféricas, incidências de descargas atmosféricas. E o que nós fazemos é a fabricação de DPS, os dispositivos de proteção contra surtos, que vão proteger os equipamentos eletrônicos dos surtos gerados por descargas atmosféricas. E o que nós fazemos aqui é exatamente a industrialização desses dispositivos. Então nós temos uma linha de montagem que a gente fabrica desde a parte de injeção plástica, estampo de terminais e a montagem em si dos equipamentos. Então são testados 100% e depois ainda por amostragem a gente faz um ensaio de rotina no nosso laboratório, aí sim aplicando uma corrente da qual ele foi especificado, para a gente ver se ele vai suportar e atender o que foi projetado. Ao longo do tempo, com a evolução dos equipamentos cada vez mais sensíveis e a necessidade de proteção, a indústria teve que se aperfeiçoar e aí nós criamos esse laboratório que é justamente para fazer esse tipo de ensaios, que ele compõe o quê? Um banco de capacitores que se carregam e descarregam gerando um surto, simulando uma descarga atmosférica, porém no laboratório para a gente poder comprovar a eficiência dos produtos. Atmospheric discharges can also start fires in systems photovoltaics, posing a risk significant for people's safety and facilities. The automotive sector is also a divider of water when it comes to transition energetics. Electric cars and alternative fuels gain more and more space as sustainable options for mobility. Gerar energia por fonte renovável, esse sempre foi uma premissa nossa, né? A gente já nasceu, nosso DNA é isso, a gente já nasceu fazendo isso, então isso pra gente é o básico, né? Então quando a gente vê várias empresas aí se esforçando para poder fazer a transição da sua matriz para 100% limpa, como a gente já nasce assim, isso pra gente sempre foi o básico, então a gente sempre procurou fazer além. E aí uma das primeiras iniciativas que a gente teve, e isso nos colocou, né, como a primeira e ainda única distribuidora de energia elétrica do mundo a ter a sua frota 100% elétrica. Então a gente transformou toda a frota nossa que era a combustão em uma frota 100% elétrica. Quando eu digo 100% elétrica, eu estou dizendo 100% desde as motocicletas que a gente tem, aquelas que vão fazer atendimento na casa dos clientes para emissão de faturas, para o nosso processo de faturamento, até os caminhões que estão fazendo serviços aí de remanejamento de poste, instalação de novos equipamentos, ampliação de rede, as caminhonetes, própria frota que atende a administração nossa, os veículos de passeio, então 100% elétrico. E para a gente mostrar que isso é possível sim, né? Que isso nós não estamos falando de nenhum mundo que ainda é inatingível, de nenhum horizonte que ainda é inatingível, mas sim a gente está simplesmente antecipando algo que a gente tem a certeza mais do que absoluta de que vai ser muito comum e vai ser o padrão no futuro e um futuro bem próximo. Quando você fala dessa transição de sair de um veículo a combustão para um veículo elétrico, o desafio já começa na escolha do veículo. Existem veículos para mobilidade urbana e esses veículos com autonomia maior para você poder fazer viagens entre cidades, principalmente viagens mais longas. Então, escolhendo o carro adequadamente, depois você tem que escolher um aplicativo correto que vai te dar a informação onde estão os eletropostos, com uma inteligência embarcada para que possa, em tempo real, monitorar quanto tempo o próximo carro está carregando, vai demorar para terminar a sua carga, até você chegar no ponto, se aquele é o melhor ponto para você. Esse software tem que automaticamente traçar uma rota mais propícia para o seu perfil de direção, como você dirige, se você dirige mais moderadamente, se você acelera um pouco mais, para te dar um conforto que você chegue com segurança até o próximo ponto de recarga.
Although they still represent a small portion of the Brazilian fleet, there are several opportunities and advances in this area. Brazil adopted government policies and set ambitious goals regarding to the energy transition and the promotion of renewable sources. But we also need to see we have taken a lot of efforts to bring other technology like clean energy to the people in order to reach our target for the 2050. This is kind of really huge target for this country. So solar is a part of energy. Solar energy in one place is different than another. In one country is different than the other. Some countries, they really worry about renewable, sustainability. Other countries, they just worry about financial. And this is also something that is a challenge for us, because we need to make these people understand that it's not only for financial. Solar is not only good for financial, that the main reason of solar is the sustainability, because the world needs that. So that's basically, that's what we are talking, and that's my view. Global issues like the global warming, a lot of environment problems. Even this year, a lot of countries, including China, we are suffering really long time high temperature. Maybe the historical problems we have met in these years. So doing the clean energy is more like our mission to make people think more about our next generation, what kind of benefits this industry can bring to the human beings. So we also think a lot. Actually, I have been to so many countries, step by step. Even some country with the solar energy is from the scratch, but little by little, and more people know what's solar. How can you get the energy or get the electricity from the sun? So more and more people like this idea. They trust this technology, and they want to invest on solar to bring the system on their rooftop. So this is kind of big change. So more and more people do this kind of contribution to the planet. So we can find some good things under such hard times like COVID, like global warming, right? The solar energy is kind of a place you can find the good things. O Brasil, óbvio, quando a gente fala em armazenamento, pensa só em bateria. Não, a gente tem várias outras formas lá. O nosso sistema elétrico é uma grande bateria, né, os reservatórios. Né? Sem isso, a gente não teria um sistema como a gente tem hoje, né, com produção de hidroeletricidade no altíssimo, né, nível e uma percentagem bem grande. Então, eu acho que a transição energética ela vai encontrar barreiras. Acelerou muito pelas questões e a crise energética na Europa, derivada da guerra lá na Rússia e Ucrânia. Isso acelerou muito o desenvolvimento tecnológico. A solar, a gente tem um potencial enorme no Brasil todo, pode-se dizer, né? Principalmente no Nordeste do Brasil. Então a gente começa a ter energia limpa, excedente energético, que você pode colocar isso na molécula do hidrogênio e exportar para o mundo todo através da logística que vai existir em breve, né? Seja gasoduto, seja navio, enfim, por aí vai. Então eu fico muito feliz de estar nesse momento, no momento que a história está voltando a revisitar uma série de coisas que são antigas, a exemplo do carro elétrico. O carro elétrico já existe há muito tempo, barco elétrico já existe desde o século XIX, mas nunca encontrou uma oportunidade no mercado para se desenvolver, num mercado dominado pelas energias fósseis. Né? The energy sector Brazilian advances to a new chapter of the story. Put into practice all points to reach a complete, safe and secure energy transition 100% renewable. What will transform the scenario currently? The challenges are many. But we can fulfill this mission and make Brazil a fully free from non-energy sources renewable.